Permitimos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. É uma honra, meus irmãos, poder chegar até aqui, esse lugar pela primeira vez, para conhecer os irmãos, conhecer as irmãs, conhecer todo o corpo desta igreja, porque se a gente não se conhecesse aqui, a gente ia nos conhecer lá no céu. Né? Para a glória do nome do Senhor. Estou muito feliz de verdade, em poder chegar até este lugar para ministrar a santa palavra de Deus. Quero agradecer em primeiro lugar ao meu Deus. Desde já gostaria de justificar, irmãos, o horário que eu cheguei. Eu saí direto do trabalho, fechei de 7h30. Aí para tomar um banho nas carreiras, e aí fui buscar minha esposa em outro bairro. Eu estava na casa da mãe dela para vir para aqui, meu irmão. Por isso que eu cheguei em cima da hora, 8 horas da noite, certo, meus irmãos? Me perdoa, não foi porque eu quis, irmãos. Amém. Amém, amém meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quero agradecer a Deus por Ele ter nos trazido para esse lugar, para juntos nós cultuarmos, adorarmos ao Senhor. Deus já tem falado poderosamente com cada um de nós. Eu mesmo já estou alimentado para a glória do nome do Senhor. Né? Deus ele não fala com as paredes, Deus fala conosco. A própria Bíblia diz que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não é? Então, quero agradecer também, externar a minha gratidão ao meu irmão Juan, qual nós já nos conhecemos há alguns anos. Verdade. Cantamos juntos no conjunto de mocidade, ali da congregação da Assembleia de Deus, na 24 de maio, ali no bairro do Tambor. Acredito que muitos aqui conheçam. E de lá para cá eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, que Deus tem usado tremendamente. A honra e a glória é para Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida, meu irmão Juan, que foi a ponto mais uma vez para que eu pudesse estar aqui cooperando com os irmãos. Afinal de contas, todos nós somos cooperadores do reino de Deus. Um faz uma coisa, outro faz outra, mas é tudo para a glória do nome do Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua, como já disse o irmão que orou por mim nessa noite. Como já foi apresentado, eu vim com a minha esposa Natália e a minha filhinha Aida. Ela deve estar por aí correndo em algum lugar. Está aqui. Eu pensei que estava orando. Ela está ali. Então, nós estamos muito felizes, irmãos, em poder estar aqui com vocês. Amém? Agora, sem mais conversa, sem mais demora, fique de pé comigo para nós fazermos menção do texto sagrado. Eu quero ser breve nesta noite, bastante breve nessa noite, porém, eu irei entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e vocês vão sair daqui mais abençoados do que já são, para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, sem pressa, pode procurar. Evangelho de João, capítulo 8. Se você não trouxe Bíblia, pode colocar no Google. Aí, João, capítulo 8, versículo 32, é o versículo que nós iremos ler. Iremos ler 2 versículos nessa noite. Os versículos mais conhecidos desse capítulo, versículo 32, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Será que nós, irmãos, podemos repetir juntos esse versículo 32 no 13, irmãos? Vamos ler em forma de coral juntos, para a glória do nome do Senhor. Amém? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já encontrou essa verdade aqui? Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como já foi orado pelo meu irmão que me antecedeu, esse é o seu momento, Senhor, essa é a sua hora. O povo saiu de casa, Pai, com a intenção de ouvir a tua voz.
Ninguém vem ouvir aqui o pregador falar, ninguém, Pai. Todos vêm com a intenção de ouvir a sua doce e suave voz. Eu não tenho absolutamente nada para dar ao povo, meu Senhor, mas o Senhor sabe o que cada um está precisando. O Senhor sonda cada coração que adentrou aqui por estas portas. Então fala poderosamente aos seus corações, para que saímos daqui regozijados, Senhor, para que saímos daqui alegres, Pai, para que saímos daqui triunfantes e certos de que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele atende a oração de quem ora, de quem pede ao Senhor. Fica conosco, continue conosco, em nome de Jesus. Pode sentar dizendo amém, dizendo glória, dizendo aleluia, dizendo louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por todos nós. Esse capítulo 8 do livro de João, que nós conhecemos, que nós fizemos menção nessa noite, é um texto onde Jesus, ele já começa a partir do versículo 1, mostrando para que veio, mostrando qual era o intuito da sua missão. Ele já mostra dizendo para todos nós, já começa dizendo para que ele veio a esse mundo. Ele mesmo disse: eu vim para que todos vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, em certa ocasião, ele disse que a intenção dele não era de condenar o mundo, mas de salvar o mundo. O mundo que estava condenado ao abismo, o mundo que estava condenado às trevas. E nesse capítulo 8 que nós lemos, é sabido por todos nós que os príncipes dos fariseus, os escribas, pegou uma mulher que estava cometendo um ato de adultério contra o seu marido, e aqueles homens jogam nos pés de Jesus aquela mulher, tentando encontrar alguma coisa que pudesse incriminar, além daquela mulher, tentando incriminar o nosso Jesus. Jesus, que é o mestre do perdão, Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A sua principal missão foi de resgatar o homem que estava perdido. A principal missão de Jesus foi de tirar o homem das trevas, porque era para lá que nós iríamos se não nos reconciliássemos com Deus. Quando aquela mulher está perante os pés de Jesus, os fariseus, os escribas, os principais, aqueles homens da religião judaica que esperavam que Jesus a condenasse para que eles tivessem do que acusar Jesus, Jesus dá uma resposta muito sábia, dizendo o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado, pode começar a tirar pedra sobre aquela mulher. Amém, meus irmãos? Então, quando aquela mulher está prestes a ser apedrejada, quando aquela mulher está prestes a ser julgada pelos homens, Jesus faz a pergunta: mas eu quero que comece a tirar pedras contra ela aquele que não tem pecado. E a Bíblia diz que foi saindo do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo, porque todos pecaram. Ninguém poderia jogar pedra naquela mulher. O diabo armou um plano para acabar com a vida daquela mulher a pedradas. O
alcançado. E a prova cabal, irmãos, é que nós estamos aqui nessa noite. Muitos queriam estar aqui nessa noite, mas o pecado tem segurado ele em casa. O pecado tem segurado ele aprisionado a um celular. O pecado tem aprisionado a raça humana nos bares, nos prostíbulos, nas esquinas, usando milhões de drogas, injetando drogas em suas veias, em busca da procura da felicidade, em busca da verdadeira alegria. Alegria esta que só encontramos em Jesus, em Jesus, em Jesus. É por isso que muitas vezes nós não temos um real no bolso. É por isso que muitas vezes nós não temos uma casa para morar, nem um carro para nos locomover, mas a alegria do Espírito Santo é derramado em nossos corações. Isso, dinheiro nenhum, isso, bem material nenhum consegue pagar, consegue preencher essa alegria que somente quem tem aos crentes, os crentes salvos, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Glória a Deus. O mundo ele precisa se libertar dos seus pecados. Talvez essa seja uma mensagem que por aí afora não se pregue mais. Mas o mundo, irmãos, as pessoas deste mundo que ainda não aceitaram Jesus, elas precisam se converter dos seus maus caminhos. Elas precisam mudar a direção na qual estão indo. Está escrito na Bíblia Sagrada: o etíope, ele não pode mudar a cor do seu corpo, ele não pode mudar a cor da sua pele, e nem tampouco o leopardo pode tirar as pintinhas pretas que existem, aleluia, em cima do seu corpo. Da mesma maneira, irmãos, o ser humano, ele não consegue se libertar dos seus pecados sem a ajuda do Senhor. Muitas vezes, é por isso que nós vamos evangelizar por aí afora, é por isso que nós vamos dizer às pessoas: Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. E até de modo irônico, até de modo hipócrita, as pessoas respondem: eu também amo Jesus. Conversa fiada, mentira, porque a Bíblia diz que quem ama Jesus faz as obras que Ele faz. Não é simplesmente amar de boca, não é simplesmente da boca para fora. Jesus disse que quem ama Ele tem que imitar Ele. Jesus disse que quem ama Ele tem que fazer as coisas que Ele fazia. Jesus disse que quem ama Ele verdadeiramente tem que seguir os seus passos, tem que seguir os seus passos. Se alguém amar de boca, o inferno está cheio, irmãos. Se for amar somente com a boca, o inferno está cheio. Se você chegar em qualquer boca de fumo nesse momento e dizer ao traficante: Jesus te ama, ele vai responder dizendo o seguinte: eu também amo Ele, mas eu quero largar o pecado. É por isso que a igreja ela é confrontada dia após dia, porque a igreja ela prega a verdade. É por isso que muitas vezes as pessoas tentam calar a boca da igreja, porque a igreja ela não fala aquilo que massageia o ego das pessoas. A igreja ela mostra o pecado, ela denuncia o pecado, porque ela quer que o pecador se lave no sangue do Cordeiro, para que as suas vestiduras estejam alvas da mesma cor que estão essas cadeiras de plástico, porque somente assim o seu nome vai estar contido no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez ninguém aqui tenha o seu nome estampado em alguma dessas plaquinhas que levam o nome de rua. Eu nunca tive o meu nome estampado em nenhuma plaquinha dessa que leva o nome de rua. Rua fulano de tal. E nem precisamos disso, irmãos. E nem precisamos disso. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram todos animados, porque conseguiam fazer proezas no nome de Jesus. Eles conseguiam operar maravilhas no nome de Jesus. Eles ficaram alegres vendo tudo aquilo e chegaram perto de Jesus, e Jesus disse: não se alegre com isso, alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Talvez nós não tenhamos o nosso nome estampado em nenhuma rua do bairro da Luiz e Campos, pode não ter e nem precisamos ter, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e lá só vai entrar quem estiver com o nome escrito no livro da
por isso, irmãos, que quando você se converte, quando você decide mudar de vida, muitos amigos seus viram as costas para você. Eu me lembro quando eu me converti no ano de 2006, um amigo meu, ele disse que eu não iria passar uma semana dentro da igreja. Muitos dos que diziam ser amigos meus viraram as costas para mim. Eu não havia feito absolutamente nada com nenhum deles. Eu não havia colocado a minha fé acima deles ao ponto de julgar eles. Eu não havia feito nada disso. Se eu tivesse feito, talvez fosse até compreensível. Mas eu não os havia atacado por conta da minha nova fé naquele momento. É por isso que existem pessoas no seu trabalho que quando você chega, ele vira as costas e vai embora. É porque ele não consegue suportar a luz que está em cima de você. É porque ele não consegue suportar. Ele não consegue olhar a luz que está em cima de você. A luz que resplandeceu. A luz que fez com que você disse. A luz no fim do túnel. Esta luz no fim do túnel se chama Jesus. 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 Glória a Deus, nome. E quando você vai evangelizar, quando você vai falar do amor de Deus, existe um hino que é bastante conhecido, canta pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas pregue que Ele é justiça também. Existe um evangelho por aí afora, sendo pregado de que Deus é bom, Deus é muito bom. Eu concordo em parte, Deus é bom, Deus é muito bom, as suas misericórdias duram para sempre. Mas eles esquecem de pregar que Deus é justiça, que Deus é justiça. O nosso Deus Ele é justo, Ele é justo, Ele é justo. É um dos seus atributos, é a justiça de Deus, é a justiça de Deus. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Aleluia! Glória a Deus. É verdade. E o mundo rejeita essa verdade. Quando você vai falar de Jesus, dizer as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, Ele até aceita. Mas quando você diz as exigências que Jesus faz, para que o camarada se enquadre, porque não é de todo jeito, irmãos. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, não é de todo jeito que nós entraremos nas mansões celestiais. O diabo quer que você pense dessa maneira, mas não é dessa maneira que você irá morar no céu. Para entrar no céu, exige algumas exigências, e pelas quais nós precisamos estar enquadrada nessas exigências. Glória a Deus. Mas o mundo ele não quer ouvir isso, irmãos. É por isso no tempo que a nação de Babilônia havia cercado Judá, chefiado por Nabucodonosor, irmãos. E Deus mandou um profeta chamado Jeremias, um profeta corajoso, um profeta que não pregava mensagens que agradassem as pessoas. Ele pregava chorando, porque, aleluia, a sentença de Deus para o povo era um julgamento. Eles iriam pagar pelos pecados que eles haviam cometido. E Deus levanta Jeremias para anunciar, para alertar aquela nação que eles deveriam se converter dos seus maus caminhos. Mas o povo não havia escutado o profeta das lágrimas. Jeremias chega perante aquela nação e diz: vocês irão passar 70 anos nas mãos de Nabucodonosor na Babilônia. Aí aparece um falso profeta chamado Ananias, e ele diz que 70 anos era conversa de Jeremias, que eles não iriam passar 70 anos aprisionados lá em Babilônia, que seriam apenas 2 anos. Vocês acham que o povo acreditou em quem, irmãos? Vocês acham que o povo acreditou em quem iria passar 70 anos ou quem iria passar 2 anos? O povo preferiu acreditar na falsa profecia, porque era a mensagem que lhe agradava. O mundo, ele não está acostumado a ouvir confronto. O mundo, ele não está acostumado a ouvir coisas que vai de encontro ao seu pecado. Mas Deus conta comigo, Ele conta com você, para ser boca de Deus aqui na terra. O mundo já está por aí falando coisas para animar o coração dele, mas para nós precisamos alertá-los do abismo que eles estão caminhando. Nós precisamos alertá-los que se eles não mudarem de rota, se não mudarem o seu caminho, o fim trágico é o inferno. Verdade. Nós precisamos fazer uma escolha, irmãos.
Moisés, quando escreveu o capítulo 30, no versículo 19 de Deuteronômio, ele disse: só tem dois caminhos. Só existem dois caminhos. Vocês aí é quem escolhe. Ou ficam adorando os deuses pagãos de vocês, ou servem ao único e verdadeiro Deus, que libertou, aleluia, que libertou o povo do Egito, que fez com que o povo passasse a pés enxutos, irmãos, que fez com que o povo passasse a pés enxutos. Glória a Deus. Então Moisés, irmãos, no capítulo 30, no versículo 19, Moisés coloca o povo e diz o seguinte: vocês agora têm que fazer uma escolha. Vocês precisam verdadeiramente decidir o que vocês querem da vida de vocês. Então, durante toda, irmãos, a trajetória da humanidade, durante toda a história da humanidade, irmãos, aleluia, Deus levantou pessoas para mostrar à humanidade que caminho eles deveriam percorrer. E depois de Moisés, o sucessor de Moisés, Josué, no capítulo 24, no versículo 15, ele conclama o povo a também escolher um dos caminhos. Ou vocês vão por este caminho, ou vão por este caminho. E se vocês forem por este caminho, vai existir vida, vai existir vida, vai existir vida. E o tempo foi passando, e no profeta Elias, no capítulo 1, aleluia, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, no versículo 21, Elias chamou o povo e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar se vai ou se não vai indecisos? Deus conta com você nesta noite para tentar, por mais que o caminho seja espinhoso, por mais que o caminho seja difícil, mas vai ser um caminho glorioso, que nós iremos desfrutar, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, durante toda a trajetória, Ele levantou pessoas para alertar o povo. No capítulo 21, versículo 8, Jeremias, eu já falei de Jeremias. Jeremias, ele alerta o povo e diz que o povo precisa tomar uma decisão. Todo povo precisa tomar uma decisão. O próprio Jesus, ele diz, o próprio Jesus, ele deixou escrito para que nós entendêssemos que só existem dois caminhos. O mundo por aí afora tenta mostrar para as pessoas que existem outros caminhos, outros atalhos, outros meios de chegar, mas não existe. Jesus disse que somente existiam duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga é a que leva o homem à perdição, e muitos têm passado por ela, porque é uma porta prazerosa, é uma porta que não existe renúncia, é uma porta que pode tudo, é uma porta que você pode passar com bagagem, de todo jeito, de todas as formas, mas por esta porta, esta igreja não passará, esta igreja passará pela porta estreita, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, iremos nós passar pela porta estreita, porque pela porta estreita nos levará até as mansões celestiais. As mansões celestiais nos esperam, nos aguardam. É para lá que nós iremos, é para lá que nós iremos morar, passar toda a eternidade juntos, cantando santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos, santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, cheia, cheia da sua glória. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. É para lá que nós iremos. O mundo precisa desta libertação, porque por si só o homem não consegue se libertar. O homem jamais ele consegue se libertar. Eu já ouvi até alguns dizendo: eu peco até o dia que eu quiser. Mentira. Está sendo enganado, irmãos. O homem ele não consegue se libertar dos seus pecados, porque isso é uma questão espiritual. Isso não é apenas um hábito, isso não é apenas um vício. Ninguém
ninguém consegue deixar de pecar se não for por conta do auxiliador, se não for por conta do consolador, se não for por conta do nosso amigo fiel, que é o Espírito Santo de Deus. Aliás, você só passou por essas portas esta noite porque o Espírito Santo te trouxe. Você não veio porque quis vir, você não veio porque bateu a vontade, foi o teu amigo, o Espírito Santo que te trouxe. O Espírito Santo de Deus é que te trouxe nesta noite para você reconhecer, para você saber que só existe um verdadeiro, um justo e fiel. Então aproveite a oportunidade, exalte, glorifique e bendiga o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. No capítulo 5 do livro de Marcos, Jesus, a Bíblia diz, poucos versículos antes, no capítulo 5, no capítulo 4, vocês conhecem, Jesus era apazigua a tempestade juntamente com os seus discípulos. Aquela noite chuvosa, o barco balançando, os discípulos ficaram com medo de morrer. Naturalmente qualquer um ficaria. E Jesus acalma a tempestade naquele momento. A Bíblia diz que ficou uma grande bonança, o mar ficou parecendo um lago. E Jesus tem a ideia. Aleluia! Jesus tem a ideia, irmãos. Uma brilhante ideia. Para que nós saibamos o valor de uma única alma. No capítulo 5, a partir do verso 1, Jesus liberta um homem que por si só ele não conseguiria se libertar, irmãos. A Bíblia diz que ele vivia, aleluia, com as correntes nas mãos, com as correntes nos pés, as cadeias não conseguiam lhe aprisionar, mas aquela vida tinha um valor inexplicável para Jesus. Aquele homem estava escanteado. Eu também não posso julgar a família, porque isso era um problema que nenhum homem conseguiria resolver. Aquele homem está excluído da sociedade. Ninguém suportava ficar perto dele. Sujo, com um mau cheiro, talvez as feridas, aleluia, infeccionadas, porque ele pegava as pedras e batia no seu próprio corpo, porque o inimigo, ele faz isso com as pessoas. Ele tenta de todas as formas destruir a tua vida, ele tenta de todas as formas destruir a minha vida. É por isso que nós precisamos estar blindados com o sangue, com o sangue, com o sangue, com o sangue de Jesus. Ninguém conseguia chegar perto daquele homem. Os discípulos talvez ficaram se perguntando por que é que Jesus havia tomado uma rota contrária. Mas eles já estavam acostumados, porque Jesus às vezes tomava decisões que eram contrárias aos homens, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus ele não precisava do pitaco de São ninguém. Quando Jesus se depara com aquele homem que parecia mais uma besta fera, todo sujo, talvez com os cabelos grandes,